Fala galera do canal, quero convidar vocês para assistir aqui um vídeo especial sobre a reforma tributária. Muita gente falou sobre pílulas, pontos bem superficiais, e a minha proposta hoje é mostrar numa primeira parte o overview e na segunda parte ponto a ponto, artigo por artigo. Espero que você goste. Se você gosta do conteúdo que eu estou fazendo aqui, não deixe de marcar o like aqui, dar sua curtida e avisa e compartilha aí com todo mundo que possa se interessar por esse material. E trabalhar com vocês aqui de uma forma bem detalhada, esmiuçada e tentando trazer aquilo que muitos dos analistas ainda não perceberam no texto. E a gente vai fazer uma comparação com o texto que foi apresentado. Então eu quero convidar aqui o pessoal para participar e conhecer um pouco aqui do texto da PEC 45, aprovada recentemente na Câmara. Ele é um trabalho que já vem sido desenvolvido há bastante tempo pelo o CECIF, né, que é um grupo lá da Fundação Getúlio Vargas, capitaneado ali pelo Bernard Api, que veio a ser secretário especial do Ministério da Fazenda para a reforma tributária, então não é à toa que ele foi colocado lá pelo governo por reconhecer que o trabalho dele se refletia no texto apresentado pelo deputado Baleia Rossi, que veio a se chamar PEC 45. Ele se encontra no Congresso desde 2019, e aí, com idas e vindas no texto, foi apresentado uma outra PEC, a PEC 110, do deputado lá no Senado Federal, que trabalha basicamente as mesmas ideias, mas que acabou sendo abortada inicialmente, dando preferência para esse texto que está na PEC 45. Então, essa foi a preferência adotada aqui pelo governo, dando prestígio a um dos elaboradores, e especialmente porque esse texto aqui se encontra mais maduro em termos de discussão acadêmica, científica, com dados e testes que foram feitos pelo CECIF, e aí não vem aqui ao caso analisar se são certos ou errados, mas a verdade é que este grupo de pesquisa já desenvolve ideias em torno desta proposta há bastante tempo. E basicamente nós podemos identificar aqui um foco da reforma, que é a tributação do consumo. O Brasil faz incidir sobre a tributação do consumo uma série de tributos, e aqui no slide eu estou concentrando em dois, basicamente, que serão resultado da aglutinação de vários tributos do sistema tributário vigente. Então, de um lado, a IBS, né? Então, o IBS ele congrega o atual ICMS dos estados e o ISS dos municípios, e de outro lado a gente tem a contribuição sobre bens e serviços, CBS, que vai unificar PIS e COFINS. Então, basicamente, são diminuídos 4 para que surja o que tem que ser rotulado como IVA dual. Então, o mundo inteiro utiliza um IVA, né? Um modelo, nós não conseguimos simplificar a tanto, e a gente manteve aqui a hipótese de um IVA dual com duas faixas, uma faixa subnacional, que vai ser controlada pelo Conselho Federativo, a gente vai falar sobre ele logo a seguir, e a outra faixa do federal, né, que vai ter uma implementação mais imediata, que é a CBS, resultado da unificação de PIS e COFINS, certo? Nessa reforma se extingue o IPI, que ele já é um imposto seletivo, né? Ele já tem a seletividade, né, como sua marca lá no texto da Constituição, mas agora ele passa a não ser mais deixa de existir esse imposto não cumulativo, incidente em várias etapas da cadeia produtiva, que é a grande diferença do imposto seletivo para o IPI, e ele passa a ser um imposto de incidência monofásica, ele vai incidir uma única vez sobre aqueles bens e produtos que têm impacto ou são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então,
outros malefícios, outros focos de atuação não são, ao menos no texto constitucional, autorizados por hora. Eu falo isso porque é uma discussão muito intensa no âmbito da União Europeia e alguns países já adotaram o imposto seletivo nos seus países na função do seu na tentativa de reduzir o consumo para produtos não saudáveis, vamos chamar assim, produtos gordurosos, produtos açucarados, aqueles produtos que fazem mal à alimentação humana, e, portanto, já se testou isso na União Europeia e os resultados não foram muito promissores. Mas, por hora, no Brasil, o que o texto constitucional autoriza são 2 focos de atuação: saúde humana e meio ambiente. Então, esses são os focos de atuação aqui do nosso imposto seletivo. E as diretrizes da reforma, né, que estão sendo apresentadas aqui, elas são a não cumulatividade. Então, essa tributação ela vai se dar de forma não cumulativa, de modo que o que foi recolhido na etapa antecedente vai ser aproveitado, descontado para a etapa subsequente. Então, o que se imagina fazer com que numa cadeia produtiva apenas e tão somente seja tributado o valor agregado, de modo que numa simulação, só para tentar explicar aqui a ideia de não cumulatividade, numa simulação em que um produto ele não tivesse nenhum incremento de uma etapa para outra, ele foi comprado pelo mesmo valor, será vendido pelo mesmo valor, tributando a mesma alíquota, o efeito que se tem é zerar a incidência da tributação dada a compensação de crédito e débito. Então, o mecanismo de tributação não cumulativa permite que se tenha algo próximo daquilo que é a tributação para a etapa final, só sobre a etapa final. É evidente que, havendo incidência em cada etapa, né, na medida em que há incremento e todo o agente econômico que está se engajando em trocas comerciais, ele espera, né, obter o lucro, então é evidente que em cada etapa haverá uma margem e tão somente sobre esta margem é que o imposto haverá de incidir. O problema é que, como no sistema atual não são todos os produtos, não são todas as compras que geram crédito, assim como não há uma uniformidade de alíquotas, não há uma uniformidade de tratamento dos tributos, a utilização e a apropriação desses créditos é muito problemática. E aí vem o segundo princípio, o princípio da neutralidade, que é tentar fazer com que as escolhas, as decisões dos agentes econômicos sejam neutras do ponto de vista tributário. A pessoa não vai fabricar um produto porque é mais vantajoso do ponto de vista tributário. Ela vai fabricar aquele produto porque ele tem um interesse maior no mercado, as pessoas se interessaram mais por ele e, portanto, a racionalidade ela é pura e simplesmente econômica e não de natureza tributária. Esse é o objetivo, né, da neutralidade. E toda essa reforma de estabelecer alíquotas uniformes, únicas, aí a ideia era uma alíquota única só, acabou não sendo aprovado dessa forma, mas era uma única alíquota para todos os produtos, bens e serviços. Isso gera o que os estudiosos chamam de regressividade, porque a pessoa que tem o maior potencial econômico, a maior capacidade contributiva, ela vai acabar pagando o mesmo daquela pessoa que não tem condições ou que tem uma situação mais de vulnerabilidade. Então, isso que se chama de regressividade tenta ser neutralizado por meio do mecanismo de cashback. Ou a gente poderia chamar de um programa assistencial, um programa de devolução de tributos, de forma direta para populações focais. Então, se identifica quem são esses destinatários e se qualifica e discrimina ali adequadamente essa faixa de atendimento, e essas pessoas, depois de comprovar o recolhimento do tributo, recebem em dinheiro o valor devolvido apenas para essa faixa da população.
E o outro ponto importante aqui, que a reforma tenta tratar, é, por fim, a chamada guerra fiscal. Então, uma forma de resolver essa guerra fiscal foi por meio da mudança, deslocamento da tributação para o destino e não para a origem, para o Estado que está vendendo, e sim para o Estado que está consumindo. De modo que a alocação de um investimento, a atração do investimento não vai passar pelo favorecimento ou oferecimento de redução de tributos, na medida em que não necessariamente será recolhido naquele Estado onde está sendo fabricado. Então, essa é uma mudança importante e que tenta mitigar aí o problema das desigualdades federativas. E aí, a gente tem aqui como casos especiais que foram trazidos, né, dentro daquela lógica de que não deveria se ter alíquotas variadas. O máximo que se conseguiu costurar num acordo político foi ter aí três faixas: uma faixa de 100% de incidência, que é para a grande maioria dos produtos, uma faixa em que terá redução de 60%, portanto, será tributado apenas 40% da futura alíquota, que ainda não se sabe qual será, e os setores e segmentos são esses que eu estou compartilhando aqui, e aí é uma redução de 100% para alguns segmentos e algumas atividades bem específicas que eu compartilho aqui. Há ainda uma redução de 100% da CBS para o programa ProUni e para os serviços abrangidos pelo sistema, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Serviços, PERSE ou PERSE, e essa redução ela é momentânea, temporal, com prazo bem definido para a sua validade. De modo que, ao final desse prazo, restarão apenas as duas outras faixas: a redução de 100% para aqueles itens que estão na lâmina e a redução de 60% para os demais. Então, essa foi a tentativa de tentar tornar o mais neutro, mas a gente já vê aqui uma série de privilégios, vantagens para setores que nitidamente aqui não tem uma razão tão específica. Além disso, foram criados regimes especiais, o que não é desejável num sistema que visa a neutralidade, né? E alguns parecem fazer um certo sentido, dada a sua relevância sobre o impacto sobre a economia, como é o setor de combustíveis, mas, vamos lá, instituições financeiras, hotelaria, parques temáticos, não parece ser merecedor desse tratamento favorecido. O setor de cooperativas tem um regime de tributação diferenciado, de modo que, para compatibilizar o favorecimento ao ato cooperativo, ao movimento do cooperativismo, faria sentido ter um tratamento diferente. As compras públicas, elas, por definição, né, proteção constitucional, não podem ser tributadas, dada a imunidade das entidades, a imunidade recíproca, né, que é assegurada aos entes da administração, e aqui foi concedida um tratamento favorecido para as compras públicas, de modo a tentar não prejudicar aquele agente econômico que vende também em licitações. E aí, o último destaque que eu faço aqui, nessa nossa apresentação, diz respeito a uma reforma que era para ser uma reforma do consumo, mas que conseguiu se enxertar algumas modificações no texto da Constituição sobre os tributos já vigentes, né? Então, uma das conquistas de uma parte aqui do espectro político foi a incidência da tributação sobre aeronaves e embarcações, entendendo que havia uma injustiça fiscal aqui muito grande quando só automóveis eram tributados e embarcações e aeronaves não. O caminho adotado aqui parece ser o correto, e não estou aqui discutindo se é bom ou ruim tributar esse tipo de produto. Apenas me parece que o caminho aqui tratado foi mudar o texto da Constituição, e a partir daí não haverá mais polêmica ou discussão sobre a incidência do IPTU sobre aeronaves e embarcações. O IPVA, me perdoem, o IPVA sobre aeronaves e embarcações, que era uma discussão bastante antiga.
O outro tema, e que esse sim é mais polêmico e me preocupa, diz respeito à incidência do IPTU, que tem como base o valor venal da tributação, o valor venal do imóvel, e que, dada a dificuldade dos municípios de fazer a atualização do valor venal, de fazer a sua atualização sobre a planta geral de valores, a jurisprudência já admitia há algum tempo a correção pelos índices oficiais de inflação, de modo que a atualização pela inflação por ato exclusivo do prefeito já era considerado legítima, e não havia até uma súmula do Superior Tribunal de Justiça autorizando isso. Ocorre que o texto agora ele amplia o poder do decreto do chefe do Poder Executivo, não estabelecendo qualquer limite para majoração de tributos. Então, ele pode majorar em qualquer patamar, em qualquer critério, bastando editar um decreto, e com este ato normativo estará modificada a base de cálculo do tributo naquele município. Por fim, o último ponto aqui diz respeito sobre o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, ITCD, que está previsto na nossa Constituição desde 88, e que é o imposto sobre as heranças, né? E traz aqui o que não é novidade para os operadores de direito, que é a possibilidade de progressividade. Em que pese não tivesse escrito na Constituição, o Supremo Tribunal Federal tinha uma posição contrária no passado e hoje tem uma posição favorável à progressividade, de modo que os estados retomaram a cobrança do ITCD de forma progressiva, e essa modificação na Constituição ela só consagra no papel, no texto, na disposição normativa, o que a prática do Supremo Tribunal já referendava. A única modificação verdadeira está em relação à modificação do aspecto espacial do ITCD, no que diz respeito aos bens móveis, porque antes estava aberta a possibilidade da família, dos herdeiros, abrirem inventário em qualquer estado da federação, por meio de inventário extrajudicial, e com isso deslocar a tributação para um outro estado que lhe fosse mais favorável. Isso foi alterado e agora passa a ser no último domicílio do decujus, então a pessoa tem que escolher onde é que vai morrer, né, se quiser fazer um planejamento tributário, de modo que se não for eleito, não for tributado naquele estado, haverá um problema aqui e haverá, obviamente, a cobrança do estado do último domicílio do decujus. E a última alteração realmente aqui do ITCD, para finalizar, diz respeito com a imunidade de doações e legados, que era algo que ficava em cargo da legislação estadual, e alguns estados concediam isenção por força de lei e outros estados não. E aí a pessoa que fazia uma doação, uma atividade filantrópica, benemerente, de destinar um bem, seja no seu testamento ou até mesmo em vida, para alguma entidade de relevância pública, social, sem fins lucrativos, acabava tendo que pagar o imposto de doação, o que parece não fazer sentido dentro de um Estado que visa e busca aqui a solidariedade. Então, essa é a reforma aqui em poucos minutos, e eu espero conseguir resumir agora os principais pontos que dão um overview sobre a reforma tributária, mas eu queria, antes de analisar ponto a ponto como é a promessa desse vídeo, pedir para que você assista rapidamente essa análise de alguém que fez a cobertura dos bastidores da reforma tributária. Eu gostaria de você pensasse refletidamente sobre o que diz essa repórter que acompanhou os bastidores e como é que foi deliberada a transição do sistema tributário vigente para o próximo. Ampliou a isenção para igrejas num texto que era de consumo, quer dizer, uma coisa que não tinha nada a ver, além de outras coisas. Só sei que chegou num dado momento, e Lira também no telefone, conseguiram os votos, chegou num dado momento, eles encerraram e disseram, tá aqui o texto, agora todo mundo desaparece para não ser mais encontrado. E a certeza que eles ficaram, só eles sabiam o que estava sendo votado, ninguém mais sabia o que estava sendo aprovado naquela. Agora a gente vai começar a analisar a emenda
aglutinativa de plenário, que é efetivamente o texto que foi examinado pelo Congresso Nacional e que foi aprovado em votação em 2 turnos na Câmara dos Deputados, e que agora está em tramitação no Senado Federal. E a ideia aqui é a gente grifar e chamar a atenção de alguns trechos que não foram tão comentados. Chamo a atenção aqui da primeira modificação trazida no texto, que os incentivos regionais a que se refere o parágrafo 2º, inciso 3º, levará em consideração o critério de preservação do meio ambiente. Então, a pauta ambiental foi contemplada aqui com o acréscimo do parágrafo 4º ao artigo 43. No artigo 61, e nós estamos falando ali do processo legislativo, né, a iniciativa de lei complementar, ela é reservada ao chamado Conselho Federativo. E a gente vê que o Conselho Federativo passa a ter status de um ente do quadro político administrativo do Brasil. Diferentemente do que se poderia imaginar aqui de um órgão mais administrativo burocrático, este órgão passa a ter a prerrogativa de ter a iniciativa legislativa no que diz respeito à modificação do tributo, que vai ficar alocado lá no artigo 156A da Constituição. O artigo 62, que trata das medidas provisórias, ele acrescenta ali no parágrafo 2º a possibilidade de edição de medida provisória para majoração de tributos no chamado imposto seletivo, que é o artigo 153, inciso 8º, que está sendo acrescentado agora. Então, e essa modificação poderá ser implementada no mesmo exercício, tornando aqui, acrescentando mais uma exceção à anterioridade de exercício constitucional. O artigo 105, aqui, ele passa a ser alterado para permitir que seja competência do Superior Tribunal de Justiça examinar o conflito entre os entes ou entre os entes e o Conselho Federativo de Impostos. E aí, a Constituição, o Constituinte derivado aqui, define claramente que caberá ao STJ dirimir problemas envolvendo a interpretação das normas emanadas ali no conflito entre os entes federados e o Conselho Federativo. O artigo 145, que inicia o capítulo do Sistema Tributário Nacional, ele passa a ter um novo dispositivo. E aí são princípios que são incluídos dentro do Sistema Tributário Nacional e que a gente vai comentar aqui, poucas pessoas falaram até agora. O primeiro deles é o princípio da simplicidade. Vejam só, não estava no texto constitucional, mas desde Adam Smith se defende que o sistema tributário ideal ele tem que ser simples, de fácil compreensão para os contribuintes, que são os destinatários das normas e quem acaba interagindo com esse sistema. O que não é, de forma alguma, marca a característica do nosso sistema vigente. Transparência, então tem que ser um sistema transparente para que todos consigam entender e acompanhar, e isso tem sido alterado, tem sido implementado com um pouco mais de transparência, especialmente na concessão de incentivos, na celebração de transações. A PGFN tem colocado no seu site lá todos os acordos de transação que foram celebrados, de modo a dar transparência para o que está sendo feito, e não é nenhuma negociata ou acordo de gabinete que não seja possível apresentar à luz do dia. E aí, o princípio da justiça tributária, que, a meu juízo, ele já se encontrava previsto lá no texto da Constituição, no artigo 145, parágrafo 1º, me parece que a capacidade contributiva é a diretriz do sistema tributário vigente, que
orienta o legislador, os entes federativos a tributar mais aqueles que possuem maior capacidade e tributar menos aqueles que têm uma capacidade menor. No entanto, o constituinte derivado acrescenta aqui uma ideia mais ampla de justiça tributária, sem dizer exatamente qual o critério de justiça, qual é a orientação da justiça a ser aplicada aqui. O que me parece que deve ser harmonizado e compatibilizado com o parágrafo 1º. E aí, dois outros pontos são incluídos no parágrafo 3º aqui. Equilíbrio e defesa do meio ambiente. Bom, equilíbrio, quero imaginar que seja o equilíbrio orçamentário fiscal, e eu escrevi um artigo sobre isso, defendendo o dever fundamental de preservar o equilíbrio fiscal, porque isso é preservar a possibilidade de desenvolvimento humano, social, econômico das presentes e próximas gerações. Isso não é só para a geração atual, né? E é muito comum na política arroubos de populismo, imediatismo, de resolver as coisas para agora, sem pensar nas gerações futuras. Isso nos levou a desequilíbrios e crises orçamentárias gravíssimas entre estados e municípios, e a União não é diferente. Então, é importante que isso seja inserido, mas também que seja implementado e aplicado. E aí talvez isso seja motivo aí para se discutir nos próximos anos o significado dessa norma constitucional introduzida. E a defesa do meio ambiente, que é uma norma constitucional inserida desde o texto de 88, lá no artigo 225, e que agora ele está integrado com o sistema tributário. Muito embora a tributação do ICMS e do IPI já comportassem a promoção com base na extrafiscalidade, agora vem aqui estampado de forma mais clara e evidente aqui a chamada defesa do meio ambiente e justiça fiscal. O artigo 146 aqui, ele vem alterado, né, para conceder um tratamento diferenciado para as cooperativas. Isso eu já tinha mencionado ali na primeira parte da exposição. O tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte. E aqui vem, talvez do parágrafo 2º, a novidade na emenda constitucional, que são os incisos 1 e 2 do parágrafo 2º do artigo 146. Então, além de concessão do sistema diferenciado que já havia, agora fica claro que os novos tributos, o IBS e a CBS, segundo dicção ali do parágrafo 2º, será possibilitada a manutenção, a apropriação dos créditos dos tributos pelo contribuinte optante do regime único, que é o simples, né, o regime vigente. Então, ele vai possibilitar a apropriação de créditos se ele for optante, se ele quiser, e será permitido ao adquirente do serviço do simples a apropriação dos créditos tributados na forma do 156A e 195. Então, o contribuinte do simples, ele pode permanecer no simples e optar por adotar o regime de tributação do IVA dual, IBS mais CBS, de modo a gerar créditos e permitir a manutenção e a apropriação de créditos por quem adquire. Então, essa é uma novidade e que está de forma bastante clara aqui no parágrafo 3º. O artigo 149A, então, ele falava sobre a contribuição de iluminação pública e ele é acrescentado aqui, então, o 149B. Vejam só, o 149B, ele estabelece diretrizes para o IVA dual. E quais são as diretrizes do IVA dual? Então, eles devem ter os mesmos fatos geradores, as mesmas bases de cálculo, hipóteses de incidência e sujeitos passivos. Então, a ideia é de harmonizar, ainda que o Conselho Federativo e a Receita Federal, os órgãos que vão cuidar, cada um a seu critério aí, do IBS e da CBS, eles devam observar a harmonização. Então, as imunidades devem ser as mesmas, os regimes específicos, diferenciados e favorecidos têm que ser os mesmos,
regra de não cumulatividade de creditamento tem que ser o mesmo, então não pode ter a Receita Federal uma regulamentação e o Conselho Federativo vai lá e regulamenta de uma forma diferente. O 149 diz que há a necessidade de uniformidade. E para efeitos do inciso 3º, né, que é do regime favorecido, serão observadas as imunidades previstas no artigo 156.6, que são as imunidades que já eram conhecidas, né? E aí, falando das imunidades já conhecidas, olha só que curioso aqui o texto que foi aprovado, que não foi muito debatido, como o videozinho que eu compartilhei ali denuncia. A imunidade religiosa, ela foi... não se pode dizer que foi ampliada, porque o STF já reconhecia, mas o texto deu guarida à interpretação que o STF já concedia, já alcançava para a imunidade religiosa, que no texto original dizia que era apenas o templo de qualquer culto. Mas a prática, né, da conformação do texto, da interpretação pela Corte Constitucional, já concedia na forma que está e o texto vai lá e reconhece. Então, entidades religiosas possuem imunidade, as organizações assistenciais e beneficentes ligadas a essas entidades religiosas. Então, é uma imunidade que foi aqui, digamos, ampliada e que é uma discussão muito, muito antiga de a bancada religiosa, não só evangélica, né? Muitos associam a bancada evangélica, mas há uma bancada muito forte de defesa das religiões, defende de forma aguerrida a proteção à liberdade religiosa e, na visão deles, a proteção deve se projetar na imunidade que é concedida, e aí é uma conquista dessa bancada, mas outros setores da sociedade entendem que é um benefício indevido, especialmente para alguns grupos bem fortes e que poderiam tranquilamente tributar sem prejuízo da manutenção dessas suas atividades. Então essa é uma discussão antiga e que aqui parece que venceu a queda de braço a bancada religiosa. A vedação, vamos lá, as limitações ao poder de tributar, esculpidas lá no artigo 150, inciso 3º-B, anterioridade de exercício, e inciso 3C, a anterioridade nonagesimal ou noventena, foram ampliadas aqui para comportar o imposto seletivo. Então, foi incluído aqui no parágrafo 1º, de modo que isso precisa ser compreendido aí pela comunidade dos operadores do direito. No capítulo pertinente aqui os impostos da União, então é incluído o imposto seletivo, que é o inciso 8º, que eu estou grifando aqui, e a prerrogativa do presidente da República de modificar alíquotas, ou seja, uma exceção à legalidade, é estendida ao imposto seletivo, então ele está aqui contemplado, né? Não incidirá o IPI, né? Não incidirá sobre os produtos tributados pelo imposto seletivo, porque durante um período conviverão aqui os dois, o imposto seletivo e o IPI, até que seja implementada a sua extinção total. E aqui estão as regras, no parágrafo 6º, do imposto seletivo. Então, a gente tem aqui o tratamento dado para o imposto seletivo. Ele não terá incidência sobre as exportações, ele integrará a base de cálculo dos impostos previstos no 155.2 ICMS, 156.3 ISS, 156A IBS, 195.5, que é a CBS. Então, ele fará parte da base de cálculo, o que é um problema aqui, não foi muito debatido, porque todo o sistema que foi defendido, a reforma, ele tem a premissa de um cálculo por fora, de transparência, de modo a ficar evidente o que é tributo e o que é preço do produto. Aqui não, aqui a gente tem um retorno à sistemática antiga que gerava muita controvérsia. A inclusão na base de cálculo de um outro tributo, do tributo que está sendo instituído aqui. Vai gerar controvérsia sem dúvida alguma. E
O inciso terceiro poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos, o que não é desejável. Afinal de contas, é a incidência dúplice de tributos aqui e cobrando diferentes entes, o que seria a chancela da bitributação, bis in idem. Não é desejável. O 155, parágrafo 1º, nós temos aqui a regra do ITCD, que eu mencionei há pouco, né, sobre os bens móveis, a definição do aspecto espacial do recolhimento, a progressividade do ITCD está prevista aqui, e a imunidade concedida para as doações que estão previstas aqui no inciso 7º. Então, é uma novidade, uma inovação trazida aqui pela reforma do texto constitucional. A exceção aqui do parágrafo 3º, né, nenhum outro tributo poderá incidir sobre as operações relativas à energia elétrica e telecomunicações derivados de petróleo, combustíveis e minerais. Então, a exceção dos impostos previstos no inciso 2, 153, 1, 2 e 8º, né, que é o imposto seletivo, e o IBS. Fora estes, nenhum outro. Mas a exceção, a gente já percebe que é bem ampla, bem extensa. O parágrafo 6º aqui, e ele trata do nosso IBS, vejam só aqui, ele poderá ter alíquotas diferenciadas em função da utilização e do impacto ambiental. Ele está falando, desculpa, aqui do IPVA, incidirá sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, excetuados. E aí, vejam, era para tributar todo mundo, era para incluir todo mundo, mas incidirá sobre a propriedade, não incidirá sobre veículos agrícolas, não incidirá sobre embarcações que detêm outorga para prestar serviço de transporte aquário ou de pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência. Então, as embarcações todas, exceto essas, plataformas que se locomovem na água por meios próprios e tratores e máquinas agrícolas. Então, aqui, a ideia de trazer para a tributação todos os veículos automotores foi excepcionada pelo próprio texto constitucional e a gente fica evidente aqui quem é que pleiteou essas exceções. Os impostos dos municípios, e aqui a gente está falando do IPTU, né, o parágrafo 1º, inciso 3º, foi acrescentado, poderá ter a base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo, conforme estabelecidos critérios em lei municipal. Em outras palavras, pode tudo. A lei municipal vai dizer o que o prefeito pode fazer, mas é óbvio que dentro da Câmara, lá, com uma apertada maioria, o prefeito legisla e consegue receber ali um cheque em branco da Câmara. E aí, a seção 5A, que foi introduzida, que é esse novo imposto dos estados, Distrito Federal e dos municípios, que é esse imposto novo, o IBS. E aí vem aqui, sim, agora o texto do IBS. Então, no parágrafo 1º, o imposto sobre bens e serviços, ele terá as seguintes diretrizes. Então, nós temos aqui 12 diretrizes e que eu vou passar rapidamente aqui. Então, ele incidirá sobre operações de bens materiais ou imateriais. Então, está resolvida aqui a questão sobre a tributação dos intangíveis. Então, não há falar aqui em afastar a incidência, né? Está dizendo claramente que vai incidir. Incidirá também sobre a importação, e aqui a importação também abrange intangíveis, o que hoje não é alcançado pelo ICMS. Não incidirá sobre as exportações, então algo que já vigorava para o ICMS vai permanecer em relação ao IBS. Terá legislação única aplicável em todo o território nacional, então essa é a ideia da uniformidade, né? Então tem que ter uma legislação, a exemplo do que hoje é a Lei Candir, mas a gente sabe muito bem que a Lei Candir ela tem uma série de dificuldades de aplicação nos entes federados.
cada ente federativo fixará sua alíquota própria por lei específica. Aqui mora o perigo, meus amigos. Aqui mora o perigo. A ideia é que o Senado regulamente uma lei uniforme nacional, mas é conferido a cada estado, cada município, poder regulamentar uma alíquota específica no seu próprio território. Então, aqui vai dar margem para muita discussão. E isso deveria ter sido resolvido no texto da emenda. Afinal de contas, o município ele pode ter uma outra alíquota de IBS se ele definir, por exemplo, no estado de São Paulo, o estado de São Paulo define uma alíquota, e o município de São Paulo define outra alíquota. Quem vive no município vai pagar qual? A do estado ou a do município? Pelo critério da especialidade, me parece que vai ser a do município, né? Mas a gente tem aqui já um problema de conflito legislativo, de competência legislativa, mas mais do que isso, né? Confusão para o sistema, uma confusão enorme. E aí imaginem se todos os 5.500 municípios decidirem exercer essa competência que está assegurada aqui. Então, isso gera um problema. A resposta, de certo modo, é dada pelo inciso 6º. A alíquota fixada pelo ente federativo no inciso 5º será a mesma para todas as operações com bens ou serviços, ressalvadas as hipóteses da Constituição. Então, vamos lá, o município de São Paulo, no meu exemplo, decidiu editar a sua própria alíquota de IBS. Ele poderia ter uma alíquota para serviço de advocatício e outra alíquota para serviço médico, sim, no regime atual, né, porque admite serviços médicos hospitalares no tratamento diferenciado, mas se, por exemplo, ele quiser incluir ali um tratamento diferenciado para inovação e tecnologia, aí ele já tem uma dificuldade. Se ele quiser, por exemplo, tributar diferente barbeiro, cabeleireiro, ele não pode, porque esse serviço não está incluído dentre as exceções da própria Constituição. Ele será cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e do município do destino da operação. Então, ele fica definido aqui que é o destino, né, e o somatório. E aqui, o inciso 8º trata da forma de acomodar a neutralidade e a não cumulatividade. Com vistas a observar o princípio da neutralidade, então isso é extremamente importante, ele será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com montante cobrado sobre todas as operações nas quais será adquirente do bem, material e imaterial, inclusive direito, serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso e consumo pessoal, nos termos da lei complementar. E aqui vem uma exceção que, a meu juízo, aí não deveria ter sido inserida. É uma discussão muito grande dentro da Lei Candir, aqueles bens considerados de uso e consumo pessoal. Mas o que é uso e consumo pessoal? A lei complementar, supõe-se, irá delimitar e definir. Mas aqui já há uma margem, uma possibilidade para restrição da apropriação de crédito. E aí deixa o imposto de ter o efeito de neutralidade, deixa o imposto de ter o efeito não cumulativo, na medida em que alguns bens de consumo daquela indústria, daquele comerciante, daquele estabelecimento comercial, a não possibilidade de utilização de crédito. O importante aqui, ele não integrará sua própria base de cálculo nem as dos tributos previstos no inciso 8º, que é o imposto seletivo, o 155.2, que é o ICMS, 156.3, que é o ISS, e o 195, que é o IBS. Então, ele é um tributo que é calculado por fora, e ele não utiliza
o próprio impacto econômico dos outros tributos. Então, todos eles são calculados por fora. A exceção, como nós falamos lá, do imposto seletivo, que vai admitir a inclusão. Não será objeto de concessão de incentivos e benefícios financeiros fiscais relativos ao imposto ou regimes únicos diferenciados. Então, não pode ter a concessão, exceto aqueles que já foram e que a gente vai analisar aqui. Não incidirá sobre a prestação de serviços de comunicação na modalidade radiodifusão. Então, a garantia constitucional que tem hoje para TV aberta e rádio de transmissão aberta continua vigente para o IBS. A resolução do Senado fixará sua alíquota de referência. E aqui vem um importante papel definido para o Senado Federal. Então, o Senado tem a competência de definir a alíquota de referência, que é aquela que deve servir de baliza para todos os entes federativos. Para fins do previsto no parágrafo 1º, inciso 5º, o Distrito Federal exercerá a competência estadual e municipal na fixação de suas alíquotas. Dada a característica sui generis deste ente, né, é razoável que ele tenha esse tratamento aqui. Lei complementar poderá definir como sujeito passivo do imposto a pessoa que concorrer para a realização, a execução ou o pagamento da operação, ainda que residente domiciliada no exterior. Então vejam só que curioso que está aqui, ó. Esse dispositivo não tem sido comentado, mas possibilita um efeito extraterritorial da legislação tributária brasileira. Ou seja, aquele que concorreu, que participou da operação e que está sediado no exterior, ele poderá, por meio da lei complementar, vir a ser tributado pelo IBS. Então, é um imposto brasileiro que poderá alcançar outros territórios, em outras localidades. Eu considero isso extremamente problemático, perigoso, a forma de uso dessa possibilidade, dessa ferramenta, na medida em que a ideia na tributação do consumo é que o Brasil não exporte para o exterior os seus tributos, porque esse é o custo Brasil, que deve ser suportado apenas e tão somente pelos brasileiros, o que torna também menos competitiva a indústria nacional, os produtos brasileiros numa competição internacional. Mas mais do que isso, gera uma certa insegurança na medida em que o investidor, a parte que está sediada em outro lugar, em outro domicílio, em outra jurisdição, possa ficar com o receio de vir a ser alcançado pela tributação brasileira. E isso diz respeito a regras de direito internacional e soberania. Então, aqui a gente tem um problema bastante complexo a ser resolvido lá pelo legislador na hora de regulamentar a tão aguardada lei complementar. Para fins de distribuição da arrecadação, então aqui a gente trata de questões relativas à distribuição da arrecadação. São problemas que me parecem ainda bastante complexos, que dizem respeito à repartição dos recursos, e a forma de tentar acomodar os interesses foi a criação do chamado do fundo da transição aqui, em que o governo promete compensar os estados que perderem a arrecadação, mas vejam só as regras que foram inseridas aqui no parágrafo 4º. Será permitida a retenção do montante equivalente ao saldo acumulado de créditos do imposto não compensados pelo contribuinte ou não ressarcidos ao final de cada período de apuração. Então, ele poderá reter o Conselho Federativo. Distribuirá um montante excedente ao ente federativo de destino das operações que não tenham gerado acreditamento na forma do inciso do parágrafo 1º, inciso 8º. Então, são regras aqui que vão merecer ainda bastante reflexão. A lei complementar disporá sobre regras de distribuição do produto da arrecadação, disciplinando, entre outros aspectos, a sua forma de cálculo. Então, o cálculo não está definido ainda como é que vai ser a distribuição. O tratamento em relação às operações não seja recolhido tempestivamente, então o imposto recolhido com atraso,
não está definido. As regras de distribuição aplicáveis aos regimes específicos, então tem lá os regimes próprios, né? O regime de compensação, podendo estabelecer hipóteses em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do efetivo recolhimento do tributo incidente sobre a operação. Então, isso aqui é um tema bastante polêmico e os contribuintes eles sofrem muito com a inserção de regras nesse sentido. Então, eu só posso... foi facultado pela Constituição que o legislador poderá exercer, e me parece que os estados vão pressionar para que exerça, a possibilidade de condicionar o aproveitamento do crédito à verificação do recolhimento do adquirente dos tributos. Então, é um crédito que fica condicionado. E essa possibilidade, que a linha B também fala na hipótese de liquidação financeira da operação, é uma condição que traz insegurança para o sistema de não cumulatividade, na medida em que a apropriação do crédito fica sob condição. E essa condição distorce e traz de novo complexidade para o sistema. Isso é um ponto bastante importante que não tem sido tratado, analisado com muita atenção. Forma e prazo para ressarcimento dos créditos, então a possibilidade de se conceder o ressarcimento a conta-gotas, como é em muitos estados hoje, está prevista aqui no texto, é péssimo essa previsão. Os critérios para definição do ente de destino, então isso não está definido ainda o que é ente de destino. Regimes específicos para a tributação dos combustíveis, então esse é o grupo aqui, né, que recebeu tratamento favorecido. Serviços financeiros, operações da administração pública, então serviços financeiros está aqui na linha B, operações com administração pública, a linha C, sociedades cooperativas, nós falamos há pouco, e também aqui serviços de hotelaria, parques de diversão, parques temáticos, restaurantes, aviação regional. E aí veio aqui um grande trem da alegria com um tratamento diferenciado. A forma como poderá ser reduzido o impacto do imposto sobre a aquisição de bem de capital pelo contribuinte é uma regra que já vigora no IPI e que ela é de forma errática regulamentada lá pelo regulamento. Quando o setor tem pressão e lobby, ele consegue conceder tratamento diferenciado para bens de capital, e quando não tem o maquinário lá, ele acaba não tendo. E o processo administrativo fiscal do tributo. Olha só, meus amigos, advogados, contadores, o processo administrativo fiscal que vai ser criado, ele não existe ainda. O que existe é o processo administrativo fiscal do ICMS em cada estado e dos tributos municipais em cada município. Haverá um novo processo administrativo fiscal que ainda não foi criado, isso será regulamentado. As hipóteses de devolução do imposto a pessoas físicas, então é o chamado cashback, né? Então, com o objetivo de reduzir desigualdades de renda. Então, essa é a diretriz da redução, não definindo claramente aqui o que é o destinatário, o beneficiário desse regime. Isso fica para a lei complementar. Hipóteses de diferimento do imposto previstos nos regimes aduaneiros. Então, lá o tratamento favorecido nos regimes aduaneiros especiais poderá contemplar aqui um diferimento. Isenção e imunidade, então no parágrafo 6º ele vai ter ali um tratamento similar àquele que é conferido ao ICMS ou IPI hoje. Então, quando concedida, não implica compensação e acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. E aí, aqui a gente tem um certo conflito ali com as compras públicas, né? Então, não acarreta, mas nas compras públicas acarreta a manutenção do crédito. Então, a gente tem ainda aqui, qualquer alteração
que reduza ou eleve a arrecadação do tributo, e aqui vem o compromisso, né, de manter em patamares equivalentes aqui à carga tributária vigente. Como é que isso vai ser implementado? O mecanismo está aqui, no parágrafo 8º. Então, se a lei federal vai lá e muda a CBS para mais ou para menos, para manter a carga, será compensada pela elevação ou redução pelo Senado. Então, quem vai fazer esse ajuste, essa acomodação, é o Senado por meio da alíquota de referência que nós já comentamos. E aí, eu passo aqui a análise do artigo 156, inciso 156b, que trata da governança, ou o que seria a ideia de governança do chamado Conselho Federativo do IBS. Então, estados, Distrito Federal e municípios exercerão de forma integrada, exclusivamente por meio do Conselho Federativo. Então, só o Conselho Federativo pode exercer essa gestão. Então, a lei complementar vai definir, mas é possível já antever quais são as prerrogativas desse Conselho pela norma constitucional. Então, editar normas infralegais sobre temas relacionados ao imposto, de observância obrigatória para todos que o integram. Então, normas infralegais. O Conselho Federativo vai ter uma competência normativa sobre o IBS. Uniformizar a interpretação e aplicação do imposto. Então, competirá ao Conselho Federativo o trabalho que tem sido exercido pela Receita Federal no âmbito da sua tarefa lá de harmonizar a interpretação, emanando soluções de consulta, exarando atos declaratórios, de modo a unificar a interpretação em todo o território nacional. Competirá arrecadar o imposto, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação. Então, vejam, é uma tarefa que está se criando o maior órgão aqui de gestão de recursos, porque se a gente for pegar ali, em termos de arrecadação, os tributos por competência, né, nós veremos lá que a União, a Receita Federal, ela somados os tributos da sua competência, ela tem hoje um papel muito importante, muito forte dentro do cenário político administrativo brasileiro. Esse conselho, ao congregar aqui todo o ICMS, todo o ISS dentro da sua competência, ele vai ter aqui um poder político e administrativo muito grande, o que está dito aqui no parágrafo, no inciso 3º do 156b. Compete dirimir questões suscitadas no contencioso administrativo tributário entre sujeito passivo e administração tributária. Então, ele vai ser um órgão também de resolução de conflitos. Esse conselho, e aqui tem a definição da natureza jurídica, né? Será uma entidade pública de regime especial que terá independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Então, vai ser conferido a este ente autonomia administrativa, orçamentária e financeira. E na forma da lei complementar, todos os estados, Distrito Federal e municípios serão representados de forma paritária na instância máxima de deliberação do Conselho. Como isso vai ser implementado, vamos ver aqui. Porque a gente está falando de mais de 5 mil municípios. Como é que esses 5 mil municípios vão estar representados? Será assegurada a alternância na presidência do Conselho entre o conjunto dos estados, Distrito Federal e o conjunto dos municípios. Então, a presidência tem que ser alternada. Como isso também é algo a ser esclarecido. O Conselho Federativo será financiado por percentual do produto da arrecadação do imposto destinado a cada ente federativo. Percentual da arrecadação. Então, vejam. Tem aqui um conflito, um problema de agência aqui. O principal e o agente vão conflitar aqui na hora de regulamentar, na medida em que o Conselho Federativo é alimentado com a arrecadação daquilo que ele está fiscalizando.
poderia ter sido resolvido. O controle externo do Conselho Federativo será exercido pelos poderes legislativos dos estados, com o auxílio dos tribunais de contas, bem como os tribunais de contas dos municípios, quando eles possuírem, né? Então, é um controle aí bastante complexo, para dizer o mínimo, né? São vários estados com seus tribunais de conta e vários municípios e que possuem interpretações distintas e interesses distintos na hora de proferir as interpretações, que pode gerar uma série de confusão ali para esse Conselho Federativo harmonizar. O Conselho coordenará a atuação integrada dos estados na fiscalização, e esse é um ponto aqui que ainda não está definido exatamente como é que vai funcionar a fiscalização e também a representação judicial, administrativa judicial do imposto. Então, a quem compete exercer a capacidade postulatória em juízo? Conselho Federativo? Não, serão os entes federados, Estado, Distrito Federal e municípios. Mas compete ao Conselho Federativo definir a representação. A fiscalização, o lançamento e a cobrança compete coordenar e não fazer, é coordenar. Então, será exercido ainda pelos estados e pelos municípios. E essa coordenação não vai ser fácil. As competências exclusivas das carreiras da administração tributária e dos procuradores do Estado, do município, serão exercidas no Conselho Federativo por servidores das referidas carreiras. Então, é uma questão bastante delicada aqui, porque se está mudando de forma bastante intensa e drástica toda a estrutura administrativa dos estados e dos municípios. Então, a gente está falando aqui da carreira de auditor fiscal, da carreira de procurador do município, que passa a ter a ingerência aí desse chamado Conselho Federativo. Serão estabelecidas estrutura e gestão do Conselho Federativo e caberá um regimento interno dispor sobre a sua organização e funcionamento. Então, um regimento interno, não é nem lei. A participação dos entes federativos na instância máxima terá a seguinte composição: 27 membros de cada estado. Aqui é fácil, cada estado elege o seu membro. Não é dito como é que é a eleição, é o governador, é a Assembleia Legislativa, representante do estado, só diz isso. 27 representando o conjunto dos municípios, que serão eleitos nos seguintes termos. Então, 27 representando o conjunto. São 5.000 e mais de 5.500 municípios. Então, só são 27 representantes. 14 representantes com base nos votos de cada município com valor igual para todos. Então, vão lá, os 5.000 municípios votam e elegem 14. Os 14 mais votados, de acordo com um voto igual para todos, serão definidos aqui como os primeiros 14. Os outros 13, para totalizar os 27, serão votados com base nos votos de cada município ponderados pela respectiva população. Então, 13 13 representantes serão escolhidos com base num voto de qualidade, um voto maior, aqueles municípios mais populosos, dando uma maior representatividade ao aspecto populacional. As deliberações do Conselho serão consideradas aprovadas se obtiverem cumulativamente, em relação ao conjunto dos estados e do Distrito Federal, a maioria absoluta dos seus representantes. Então, em relação aos estados e do Distrito Federal, por maioria de representantes dos estados do Distrito Federal que correspondam a mais de 60% da população do país, ou a maioria absoluta dos representantes e a maioria dos 60% da população. Em relação aos municípios, pela maioria absoluta dos seus representantes, já dada que a questão populacional já foi alcançada por meio de 13 representantes dos municípios. O parágrafo 5º trata da administração tributária da União, e esse conselho terá que fazer aí uma interlocução com a arrecadação tributária federal, e essa arrecadação que compete à União e à PGFN serão compartilhadas as informações de modo a harmonizar aqui
as normas, interpretações e procedimentos, na ideia de que o IVA tem que ser único, em que pese seja dual, CBS e IBS. A repartição das receitas é um tema que é bastante complexo e que já vem sido discutido há muito tempo, dada a concentração da arrecadação na União. A Constituição, desde 88, lá nos seus artigos 157 e seguintes, já tratava aqui da repartição da arrecadação, o que gera bastante confusão e um clientelismo aqui político muito perigoso. Não é possível reter a distribuição, os repasses dessas verbas, mas a Constituição permite a retenção naqueles entes que possuem dívidas com aquele que deve repassar. E aí está aberta a porta para troca de favores, o log rolling, que é um fenômeno lá estudado pela teoria da escolha pública. Então, eu não vou examinar as regras aqui sobre a distribuição da arrecadação, que compete muito mais a direito financeiro, mas se você tiver curiosidade e quiser, compartilhe aqui a sua pergunta, deixe uma mensagem aqui embaixo no chat, que eu gravo um vídeo só sobre direito financeiro, sobre o impacto da reforma tributária. Pulando para o artigo 195, a gente tem aqui no inciso 5º a previsão do IBS, do CBS, desculpa. Então, 195 foi trazendo aqui a previsão da regulamentação do IBS, dizendo que aplica-se a essa contribuição disposto no artigo 156, parágrafo 1º, então as regras que a gente já examinou e que eu mencionei agora há pouco aqui. A contribuição não integrará sua própria base de cálculo nem a dos impostos. Então, é um imposto calculado por fora, de modo a fazer valer a ideia da transparência. Lei estabelecerá as hipóteses de devolução da contribuição prevista no inciso 5º a pessoas físicas, inclusive, que é a ideia do cashback, está previsto aqui. Aqui trata sobre a questão da arrecadação, artigo 198. Então, tem uma questão aqui sobre o tratamento do produto da arrecadação da CBS e a sua divisão, que eu disse que são regras muito mais de direito financeiro do que direito tributário. Eu deixo para uma segunda oportunidade, um segundo vídeo, e se você gostou desse, deixa o comentário, deixa o like aqui embaixo, que ajuda o meu canal aqui a ter um impacto para mais pessoas. O ato das disposições constitucionais transitórias passa a vigorar com os seguintes artigos alterados. Então, a DCT, e aqui tem várias normas que foram inseridas na DCT que são importantes para essa reforma tributária, e vocês vão ver aqui coisas curiosas que eu vou destacar e chamar a atenção. Então, a ideia de desvinculação da receita da arrecadação vai ser ampliada aqui. Então, são desvinculados de órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 32, 30% das receitas dos estados, Distrito Federal, relativas aos impostos, taxas e multas já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos. Então, essa desvinculação que é prevista aqui, até 32, está assegurado ali 30% desvinculado. Os 76A e 76B são rigorosamente idênticos, só que aqui é para o município. E o 92B estabelece que as leis instituidoras dos tributos novos, que nós estamos tratando, estabelecerão mecanismos necessários para manter em caráter geral o privilégio da Zona Franca de Manaus. Aqui é um benefício concedido pelo governo há mais de 50 anos para aquela região, visando desenvolver a região industrial, que tem um esforço orçamentário gigantesco, são mais de 20 bilhões de reais todos os anos de gasto tributário, de incentivo fiscal concedido, e que, passado todo esse tempo, a região desenvolveu muito pouco e, tirando esse benefício,
passado mais de 50 anos, as indústrias não se mantêm lá. Então, me parece que era o momento de rever isso, mas aqui ele é prorrogado, ele é assegurado que esses novos tributos manterão a prerrogativa do incentivo lá para a Zona Franca de Manaus. O artigo 104, então, ele passa a ter uma nova redação aqui, que é a possibilidade de retenção, né? De novo, aquele log rolling que eu mencionei, e por ser uma regra de direito financeiro, eu vou deixar para outra ocasião. A transição entre a extinção dos impostos antigos, então IPI, ICMS, ISS e as contribuições de PIS e COFINS, atenderá aos critérios estabelecidos no artigo 124 a 132. Então aqui o 123 é uma norma dizendo, olha, a transição tem que observar essa regra. E aí aqui no artigo 124 nós temos a forma de transição gradual, então a partir de 2026 começa a ser cobrado o IBS e a CBS, então o IBS em 0,1% e a CBS em 0,9%, imediatamente começam naquele ano a cobrança, e essas alíquotas ditas simbólicas, elas servirão de informação para que seja dosada a transição dali para frente. Então, o montante recolhido poderá ser deduzido com o valor devido das contribuições previstas no artigo 195, e que é a contribuição a contribuição COFINS e o PIS, que está previsto lá no artigo 239. Caso o contribuinte não possua débitos suficientes para efetuar a compensação, o valor recolhido será compensado com qualquer outro tributo. Então, pode ser compensado com outro tributo, segundo essa norma da Constituição. A arrecadação do IBS não observará as vinculações e destinações da Constituição, devendo ser aplicada integral e sucessivamente para o financiamento do Conselho Federativo e para o Fundo de Compensação dos Benefícios. Então, o IBS, inicialmente, ele não servirá, no primeiro momento, para compor a arrecadação dos estados e dos municípios, porque vigorará ainda o ICMS e o ISS durante esse período de transição. E o destino da arrecadação nessa alíquota de 0,1%, que ela é dita simbólica, é para financiar o próprio Conselho e o fundo de compensação que vai ser instituído. A partir de 2027 será cobrada a contribuição, então extingue o PIS e COFINS, então deixam de existir, e aí a contribuição a CBS passa a vigorar a pleno vapor. E aí, nesse um ano, será o tempo suficiente para saber o quanto é necessário aumentar a alíquota da CBS para manter rígida a mesma arrecadação que as outras duas que foram extintas resultavam. Então, até 2028, o imposto do 156A seguirá sendo cobrado nos termos do artigo 124 das disposições, então que a gente está falando ali, e o texto, a partir de 2027, ficam reduzidas a zero as alíquotas do imposto, que é o IPI. Então, fica reduzida a zero a partir de 2027 o IPI, exceto a Zona Franca de Manaus, para manter ali a rigidez ali desse incentivo fiscal, a meu juízo, equivocado. No artigo 127, a gente tem ali o período de transição de 2029 a 2032, em que vai ser uma escadinha ali, uma escadinha gradual de redução dos tributos vigentes para a transição dos tributos que passarão a vigorar.
até que em 2033, que é o que está escrito aqui, eles deixam de existir. Então, daí, IPI, ICMS e ISS serão extintos em 2033. Então, a gente está falando aí de uma transição de 10 anos. Essa é a previsão aqui do texto da Constituição. A resolução do Senado Federal fixará para todas as esferas federativas as alíquotas de referência do IBS e da CBS. Então, e aqui está a forma de transição dessas alíquotas que serão disciplinadas pela resolução do Senado. Então, é o dispositivo que está lá. O artigo 130, ele diz que 2029 a 2078, então, aqui é a transição não para o contribuinte, mas sim para os estados, que é a ideia de tornar suave a mudança, de modo a que os estados se preparem, os municípios se preparem para a mudança da base de arrecadação e a diferença que vai ser implementada com esse novo sistema. Então, por se tratar de regra de direito financeiro, também deixo para ser examinado num segundo momento. O artigo 131 traz aqui que os impostos dos estados, Distrito Federal e dos municípios apurados com base nas alíquotas de referência, que é aquela do Senado Federal, deduzida a retenção de que trata o artigo 130, será retido montante correspondente a 3% para a distribuição aos entes com as menores razões, e aí vem de novo regras aqui de direito financeiro. O artigo 132 diz que os tributos de que tratam o artigo 156, 155, ICMS, ISS, PIS e COFINS, que se refere, não integrarão a base de cálculo do imposto, que trata a CBS e a IBS. Então, não integrarão a base de cálculo. Está aqui previsto de forma expressa no artigo 132 da ADCT. Os saldos credores, isso é um ponto importante, né, no que diz respeito ao ICMS, serão aproveitados na forma de que dispõe o artigo 133. Então, isso é um problema, né, porque muitos contribuintes possuem um estoque de crédito de ICMS. E como é que eles serão compensados? E aí vem aqui as hipóteses. Apresentado um pedido de homologação, o ente federativo deverá se pronunciar no prazo estabelecido em lei complementar. Então, ele tem um prazo para se manifestar, o ente federativo, sobre como é que ele vai devolver esse saldo. Na ausência de resposta ao pedido de homologação no prazo referido, os respectivos saldos credores serão considerados homologados. Então, é uma homologação tácita. Legal, isso aqui é importante e põe um fim aí à demora para o órgão da administração tributária demorar na resposta. E aí, os créditos homologados o saldo dos créditos será informado pelo Estado, Distrito Federal ao Conselho Federativo, para que seja compensado com o imposto devido pela CBS, pela IBS, pelo prazo remanescente apurado nos termos do artigo 20, parágrafo 5º da Lei Complementar 87. Então, é a regra lá da Lei Candir. Em 240 parcelas mensais iguais sucessivas, então aqui dá um prazo bem longo para aproveitamento. E aqui o parágrafo 4º diz que o Conselho Federativo deduzirá o produto da arrecadação do imposto previsto no 156A, devido ao respectivo ente federativo, o valor compensado na forma. Então, é uma forma de compensar ali a arrecadação. A partir de 2033, os saldos credores serão atualizados pelo IPCA. Então, está aqui definido também qual é o critério de atualização. Lei complementar disporá sobre as regras gerais de implementação do parcelamento previsto no parágrafo 3º, que é a forma de pagamento parcelado, né? E a forma mediante a qual os titulares do crédito de que trata poderão transferi-los a terceiros. Então, aqui se admite a possibilidade de transferência dos créditos. E a forma pela qual o crédito de que trata esse artigo poderá ser ressarcido ao contribuinte pelo Conselho Federativo, caso não seja possível compensar o valor
de parcela nos termos do parágrafo 3º. Então, isso também tem que ser disciplinado por lei complementar. A Constituição Federal passa a incorporar aqui os seguintes dispositivos. Então, aqui nós temos o parágrafo 17º, que traz ali as normas de transição para a administração tributária, que vai sofrer uma tremenda transformação aqui. Não sabemos muito bem de que forma isso será conduzido, mas é a regra ali sobre a transição. O tratamento diferenciado nós já mencionamos aqui, que é concedido lá pelo artigo 46, e isso a gente tem ali a previsão, são normas que vão adaptar aqui a transição com redações distintas aí para cada período de transição. Eu chamo a atenção aqui para o parágrafo 6º, que será incluído no artigo 150, que qualquer subsídio ou isenção, redução da base de cálculo, concessão do crédito presumido, anistia e remissão relativo aos impostos, taxas e contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição. Então, é uma forma aí de trazer mais transparência e clareza na regulamentação desses regimes especiais, que hoje eles são inseridos de forma bastante confusa, dado a possibilidade dos jabutis e dos contrabandos legislativos incluírem lá, em normas estranhas, regimes especiais e incentivos. Aí a gente tem aqui normas que tratam sobre os tributos que nós já falamos, de transição deles, e aí a gente vai passar adiante, né, nessa análise, para alguns artigos que trazem questões bastante curiosas. O artigo 7º. A partir de 2027, a União compensará a eventual redução do montante dos tributos entregues lá no 159, em razão da substituição nos termos de lei complementar. Então, a União tem o dever de compensar. E isso vai gerar novas disputas e discussões lá entre os entes federados e a clássica cena dos governadores e prefeitos indo pedir transferência da União com o Pires na mão, né, que é nada, isso vai ficar mais acentuado a partir de 2027. Aqui, no artigo 8º, tem a criação da Cesta Básica Nacional de Alimentos. Afinal de contas, a cesta básica foi desonerada na tributação do IBS e da CBS, só que não se diz exatamente o que integra a cesta básica. E aí, essa criação, por meio de norma constitucional, ela fica criada de forma a regulamentar lá o artigo 6º da Constituição. E caberá à lei complementar definir exatamente o que são esses itens que terão a redução da alíquota zero da contribuição da nova CBS. A lei complementar que instituir o IBS e a CBS poderá prever regimes diferenciados de tributação, desde que uniformes em todo o território nacional. Então, além dos que já foram, a Constituição autoriza que possam ser criados desde que eles sejam iguais. Mas já, imediatamente, elenca e arrola aqui quais são os que já têm uma redução de 60% da tributação. Então, eu já mencionei, né, serviços de educação, serviços de saúde, dispositivos médicos, medicamentos, serviços de transporte, e aí vai. A lista é grande. É vedada, então, a redução do percentual distinto do previsto anteriormente, né? Então não pode ter outra redução. E a lei complementar definirá hipóteses em que será concedida isenção em relação ao serviço de que trata o inciso 5º, né? Que é o transporte coletivo, do parágrafo 1º, a redução de 100% das alíquotas previstas,
E aqui a gente tem mais um grupo de bens beneficiados, né, com a educação, o PERSE e a isenção para a reabilitação de zonas históricas e reconversão urbanística. Então, mais alguns regimes aqui especiais. A parte que interessa a produção rural está aqui, ó. O produtor rural, pessoa física ou jurídica, que obtiver receita anual inferior a 3 milhões e 600 mil, atualizadas anualmente pelo INPC, o IPCA, desculpa, o índice é o IPCA, e o produtor que integre, integrado de que trata o artigo 2º, inciso 2 da Lei 13.288, poderão optar por ser contribuintes dos tributos de que trata o caput. Então, a gente está falando aqui do IBS e da CBS. O produtor rural, pessoa física, ele pode recolher o IBS e o CBS. Por que ele optaria? Porque ele poderá gerar crédito e o produto dele ser mais interessante para cadeias produtivas quando passível de geração de crédito. É autorizada a concessão de crédito ao contribuinte adquirente de bens e serviços de produtor rural pessoa física que não opte por ser contribuinte na hipótese. Então, aqui dá uma ideia de igualdade para o contribuinte que não optou, de modo que toda uma regulamentação aqui vai ser necessária. Então, o Poder Executivo da União e o Conselho Federativo poderão revisar anualmente, de acordo com critérios estabelecidos em lei complementar, o valor do crédito presumido concedido. Então, aqui o agro ele conseguiu um grande benefício com esse crédito presumido, não se aplicando o disposto no artigo 150, inciso 1, que é a legalidade, ou seja, pode uma norma infralegal tratar da redução e da determinação desse crédito presumido. O crédito presumido de que trata esse parágrafo terá como objetivo permitir a apropriação de crédito não aproveitados por não contribuintes do imposto em razão do disposto no caput desse parágrafo. Então, é para isso que serve o crédito presumido. Então, é um tratamento diferenciado e não existente no regime atual. Observado o previsto no parágrafo 5º, inciso 1, é autorizada a concessão do crédito ao contribuinte adquirente de serviço de transporte autônomo para pessoa física que não seja contribuinte do imposto. Então, esse crédito presumido também pode ser concedido ao contribuinte que adquire serviço de transporte autônomo para pessoa física que não seja contribuinte, resíduos e demais materiais destinados à reciclagem. Então, ampliou aqui a possibilidade de conceder esse crédito presumido. E lei complementar poderá prever a concessão do crédito ao contribuinte que adquira bens móveis usados de pessoa física não contribuinte para revenda, desde que essa seja tributada e o crédito seja vinculado ao respectivo bem, vedado o ressarcimento. Então, mais um regime aqui especial que poucas pessoas se deram conta. Os benefícios especiais de que trata esse artigo serão concedidos observando o disposto no artigo 149b(2) da Constituição, exceto em relação ao inciso, o parágrafo 3º, 3. O imposto previsto no 153(7) não incidirá sobre os bens ou serviços cujas alíquotas sejam reduzidas nos termos do parágrafo 1º. Então, o imposto seletivo ele não pode incidir sobre o agro, em outras palavras. O artigo 10 trata lá do tratamento favorecido do IBS, definindo o que é considerado serviço financeiro. Então, aqui tem uma explicação do que abrange serviço financeiro, operações com bens imóveis, então tem um tratamento diferenciado, então a atividade imobiliária vai ter, e a atividade imobiliária, entenda-se, construção e incorporação imobiliária, parcelamento do solo, locação e arrendamento de bens imóveis, administração e intermediação de bem imóvel. Aqui o dispositivo trata de ilustrar.
A revogação do artigo 195b não produzirá efeitos sobre as contribuições incidentes sobre a receita ou faturamento vigentes na data da publicação desta emenda constitucional, que substituam as contribuições. Então, é uma questão de tratamento aqui temporal. O fundo de compensação trata aqui do artigo 12, né? Qual é o orçamento que ele vai dispor. O artigo 13 também trata do fundo. O artigo 14 diz que a União custeará posterior ressarcimento das despesas necessárias para instituir o Conselho Federativo. Então, o que for necessário para constituir, depois a União tem que ressarcir. É uma obrigação imposta aqui à União. O 15º trata da distribuição da arrecadação do artigo 159A, que pelas razões que eu já mencionei eu não vou tratar. O artigo 16, até que a lei complementar que regule o disposto no 155, parágrafo 2º, o imposto incidente sobre essa hipótese de que trata, competirá. E aí aqui é a ideia de que o ITCD já possa imediatamente, a partir da publicação da emenda sobre os fatos geradores após a publicação, eles possam já ser guiados por essas regras que nós já mencionamos. Então, independentemente de ser editada a lei complementar, aqui já tem uma forma de facilitar, possibilitar que os estados já imediatamente apliquem essas novas regras. A alteração do parágrafo 1º 2 aplica-se às sucessões abertas a partir da publicação. Isso era uma dúvida, né, porque alguns inventários tramitam há muito tempo e quando da conclusão do recolhimento do tributo poderia já estar em vigor a lei complementar, mas as regras passam a valer somente para sucessões abertas a partir da publicação da emenda e não antes. O Poder Executivo deverá encaminhar em até 180 dias, isso é o que diz o artigo 18, né, a reforma da tributação da renda. Então, a reforma da renda tem aí 6 meses para ser encaminhada, que era a ideia de, se tudo correr como estava esperado, que tramite no 2º semestre, era a promessa do governo, a reforma da tributação da renda. E aqui vem um compromisso que é incluído na Constituição, passa a ser constitucional, de que eventual adicional de arrecadação na reforma da tributação da renda seja destinado como redução da tributação sobre a folha. Então, aqui, se 1 ponto percentual aumentar na tributação da renda, repercute 1 ponto percentual, ou equivalente, na tributação da folha. A ver, vamos ver se isso vai acontecer, mas fica claro aqui que a reforma da tributação da renda significará aumento da carga tributária, aumento da tributação. Isso está muito claro no texto que está sendo encaminhado aqui pelo artigo 18 da PEC. Fica prorrogados, então, os benefícios concedidos pelas leis, né? E é curioso que uma norma constitucional prorrogue benefícios, mas, enfim, é uma regra de transição. E aqui vem o principal contrabando legislativo, que é lamentável, execrável que tenha sido inserido na última hora, e o videozinho que eu acabei de compartilhar aqui deixa claro isso, né? O como foi tratado no debate político lá no Congresso essa reforma, veio aqui um novo tributo inserido na última hora no apagar das luzes, que é uma contribuição que os estados poderão instituir sobre produtos primários e semi-elaborados produzidos nos respectivos territórios para investimentos em obras de infraestrutura e habitação, em substituição à contribuição a fundos estaduais estabelecida como condição à aplicação de diferimento, regime especial ou outro tratamento diferenciado, que é do ICMS lá. E o ICMS em muitos estados tem um adicional lá de 1% para fundos de amparo à pobreza, os mais variados. Então, durante o período de transição, né, então, vai ser admitido, né, até 31 de dezembro de 2043, então são 10 anos
de vigência de um imposto supostamente provisório, um tributo provisório de competência dos estados e do Distrito Federal. E aqui fica o texto final de revogação, de modo que espero aqui que tenha sido útil a nossa conversa. Espero que tenha sido útil aqui essa análise ponto a ponto da reforma tributária. Creio que poucos se detiveram a analisar artigo por artigo como nós fizemos. E se você gostou aqui, deixe um comentário. Se você acha que é importante tratar da questão das regras sobre o direito financeiro que eu pulei propositadamente, deixe um comentário aqui que eu vou gravar um vídeo especial para isso. Um grande abraço e até a próxima.